Aí eu pensei em fazer o seguinte, dizer algumas coisas aqui e a gente abrir com o debate. Dizer o que, mais ou menos? Eu pensei assim, três fundamentos tal. Primeiro, situar Geraldo Vandré numa certa tradição da música brasileira. A primeira coisa que eu queria fazer. Uma segunda coisa dentro dessa tradição, situar Geraldo Vandré no momento de ruptura da música brasileira. Eu acho fundamental para entender. E no terceiro momento, o título que eu sugeri, quando eu estava fazendo focado, como é que é possível entender uma filosofia política de Geraldo Vandré? Aí é uma coisa mais chuta que eu vou dar aqui, para refletir sobre isso, certo? Que a rigor não é filósofo, tá? Mas eu tenho uma ideia sobre essa perspectiva de filosofia política dele. Então veja, essa discussão da música brasileira. Eu estava olhando algumas histórias da música brasileira e tem um historiador da música brasileira chamado Zusa Homem de Melo. Zusa Homem de Melo. Esse cara é estudioso de festivais da música popular brasileira e tal. E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, até porque eu uso em sala de aula para trabalhar com os estudantes de música. Que é a seguinte, a música brasileira, a história da música brasileira, ela é marcada, principalmente, ele usou duas palavras que me chamam muita atenção. Ela é marcada por momentos decisivos e deslocamento. Cada momento decisivo desse causa um deslocamento na música brasileira. Dá um exemplo bem concreto, que é o que ele começa. O caso de Chiquinha Gonzaga. Eu quero falar dessa mulher aqui. Olha, essa mulher, do ponto de vista interno da música brasileira, ela é literalmente uma revolucionária. Para você ter uma ideia, até Chiquinha Gonzaga, segundo Guiorão, segundo Suzão de Ribeiro, etc., a música brasileira, ela era toda basicamente voltada para a Europa, voltada para, digamos assim, o modelo português, o modelo europeu, o modelo europeu de um modo geral. Então, a música brasileira era, digamos assim, o que tínhamos aqui de música, até Machado de Assis ironizou com isso, num conto dele chamado Um Homem Célebre. Era assim, o conto fala de um cara genial que acha que está descobrindo alguma coisa, tal, aí ele passa uma noite atormentada, aí de manhã ele acha que descobriu alguma coisa, descobriu grande música brasileira, aí a mulher dele acorda e vê no piano, ele diz a mulher diz, mas isso aí é Chopin. Então assim, aí não diz Machado é genial, Machado é foda. Então assim, essa era a música brasileira. Eu acho que o conto de Machado e até do Suzão de Ribeiro é interessante. Mas até Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga ela vai fazer uma coisa que nunca ninguém, até ela, pensou. Por exemplo, Chiquinha, ela tinha ouvido muito, eu não sei se é ouvido absoluto, mas ela tinha ouvido muito particular para sons e tal. E ela resolveu encarar ou levar a sério os batuques das rodas de candomblé no Rio. Porque ela achava que aquilo ali não só era religião, aquilo tinha uma musicalidade. E ela queria, o grande sonho de Chiquinha Gonzaga era pegar o que ela aprendeu. Chiquinha Gonzaga era pianista de mão cheia, tinha toda uma formação europeia, mas era muito insatisfeita com a formação europeia. Ela queria juntar a formação europeia com a música negra brasileira. Pronto, aqui está a revolução de Chiquinha Gonzaga. É aquilo que diz o Homem de Melo, que é assim, o momento decisivo é Chiquinha, e o deslocamento que ela faz. Ao invés dela meter-se de volta à Europa e aprofundar o piano clássico europeu, ela pega, entre aspas, o piano clássico europeu e cruza com o batuque negro. Pronto, aí nascia o primeiro grande, digamos assim, um momento decisivo da música brasileira e um primeiro grande deslocamento. Eu diria que a tese de Suzão de Ribeiro, o momento decisivo ele pega no crítico americano. Deslocamento eu acho que é dele mesmo. Então assim, você tem um momento decisivo em que a música ela é, entre aspas, revolucionada e ela é deslocada do seu lugar original. Eu acho essa tese brilhante. Para mim é a melhor tese para entender a música brasileira. Por quê? Tem coisas que até hoje não é fácil entender na música brasileira, mas essa tese de Oliveira é interessante. Daí para frente, por exemplo, basta citar Chiquinha Gonzaga depois. Uma figura chamada Ernesto Nazaré, já escutaram esse nome aqui? Quem não escutou, escute. É outra figura extraordinária em termos de deslocamento sobre essa relação que será o grande deslocamento da música brasileira, que é a relação entre erudito e o popular. O erudito e o popular. Terceiro, esse sim, todos já escutaram falar aqui. Noel Rosa, aí é o contrário, deslocamento de Noel é o contrário. Do popular para a erudição. Então assim, eu diria que Chiquinha Gonzaga é Noel de calça e Noel é Chiquinha de saia. No sentido de que, para mim, é um diálogo de mão dupla, tipo assim, Noel vem de um lado e Chiquinha vem do outro. Pô, aí para mim, dá uma coisa genial. Que eu diria, são
De Chiquinha Gonzaga e Noel Rosa, você tem um crescimento extraordinário na música brasileira. Perfeito, tal. Depois vem esse que eu acho que toda vez que se passa o nome desse homem, nós deveríamos nos pôr de pé. Chama-se Pixinguinha. Esse é mais do que deslocamento. Para mim, a primeira grande síntese da música brasileira. Eu diria, é a primeira grande síntese da música brasileira. Olha, se eu pudesse comparar Pixinguinha com alguma coisa, eu diria, Pixinguinha é o primeiro grande filósofo da música brasileira. E um filósofo que conseguiu aquilo que Chiquinha quase consegue, que Noel Rosa quase consegue. Em Chiquinha, nós temos a dialética da erudição e do popular, para mim, pronto. Olha, não é só pela letra, é também pela arrumação da melodia. Você quer escutar com cuidado, com calma, tentar escutar mais uma vez a composição Cardoso. Você vê que coisa absoluta, eu acho aquilo genial. Uma vez eu vi uma palestra no Rio de Janeiro, na UFRJ, e um professor dizendo que ele compara Pixinguinha a Johann Sebastian Bach. O cara era um professor lá de música do Rio de Janeiro. Compara Pixinguinha. Então, assim, Pixinguinha é aquele grande momento da música brasileira. Teve um grande deslocamento e tal. Olha, seguindo a linha ainda de Pixinguinha, você vai ter outra revolução e outro deslocamento, que é João Gilberto, e depois Chico Buarque e Tropicalismo. Do ponto de vista popular, nós vamos ter dois gêneros que vão ser importantes para você entender o que é que eu quero dizer agora para chegar em Geraldo Vandré. É um gênero musical que fará um sucesso imenso. Eu diria, até hoje, é o que mais influenciou a chamada música romântica, a música de ribanceira no Brasil, que é o bolero. Bolero brasileiro. O bolero brasileiro, ele, de um modo geral, é muito mal visto, porque o bolero ele foi muito comercializado por um lado e ele foi rejeitado pela erudição do outro. Por quê? Porque o bolero era uma coisa muito romântica, muito velosa, parecia que a gente queria copiar o mestre, etc. Era o tango que não deu certo, então todo mundo descia a rua do bolero, mas o bolero, popularmente, meu amigo, todo mundo desse Brasil acaba tendo influência do bolero. Basta ver, por exemplo, o caso de Maria Bethânia, que é antológico. Ou mesmo o caso do Caetano Veloso, quando, assim, vai ao extremo, recupera o bolero. Então, desde Vicente Celestino, você sabe, Caetano Veloso fez uma homenagem a Vicente Celestino. Vicente Celestino talvez seja o maior nome do bolero brasileiro por conta da música dele famosa chamada O Ébrio. E o que sai depois, né? E tudo mais. Então, toda essa música nossa chamada brega, ela tem a origem do bolero. Então, o bolero virou um gênero importantíssimo no Brasil. Outro gênero foi a bossa nova. Então, a bossa nova, ela na verdade, era a tentativa de corrigir o bolero. Sempre foi. Então, assim, quando o bolero é exuberante, determinado pela voz, a bossa nova parecia que era uma coisa para dentro, interna. Basta ver a forma de cantar João Gilberto. Tem hora que você sabe, você está cantando, falando, sussurrando. Então, assim, João Gilberto é o ponto mais alto da própria ideia da bossa nova. Agora, o que tem a ver Geraldo Vandré com tudo isso? Eu diria o seguinte, Geraldo Vandré, ele é um deslocamento dessa situação. Porque, por exemplo, Geraldo Vandré ele percebe, e isso na cabeça dele é claro, principalmente na data de 1961, que era assim, havia todo o Brasil que o bolero e que a bossa nova não dava mais conta naquele momento musicalmente. Para mim, essa é a grande sacada de Geraldo Vandré. Havia um momento que não dava, eu vou tentar explicar melhor. Havia novos atores sociais do Brasil que o bolero e que a bossa nova não conseguiam mais acompanhar. Por exemplo, o movimento camponês brasileiro. O bolero não cantava isso, a bossa nova não cantava isso. Para você ter uma ideia, já dava no final dos anos 50 as ligas camponesas, passeavam na rua. Então assim, havia um debate social no Brasil que a música não conseguia acompanhar, semelhante ao que está acontecendo agora. Assim, acontecimentos graves politicamente e a música não consegue sincronizar. Isso não é estranho no Brasil, não. A história do Brasil está recheada disso. Eu diria que o momento que a gente vive hoje não é tão estranho para a história do Brasil e para a história da música brasileira. Assim, um momento em que parece que tudo está acontecendo e a música é muito pobre em relação ao que está acontecendo. Porque, tudo bem, o bolero é legal, é muito bom escutar para o Cauê Peixoto. Mas, puta merda, tem hora que você diz que já o Cauê Peixoto tem a ver, de fato, com esse Brasil que está pós-Juscelino. Que, olha, vamos ser sinceros, era ligas camponesas, teatro de arena, movimento estudantil, o melhor momento do movimento estudantil da história foi esse momento. Para você ter ideia, em 1961, a UNE era tão forte que ela criou uma coisa chamada CPC.
O CPC, depois eu vou falar dele, porque ele foi fundamental para a música de Geraldo Vandré. Então você tinha o CPC, você tinha o Teatro Oficina, você tinha móveis antigos, você tinha greve, você tinha movimento operário. Então, assim, existe uma série de coisas que o Brasil estava vivendo, além de cinema novo e tal, politicamente, que parecia que o bolero era assim, era um peixe fora d'água. A Bossa Nova, havia um esforço na Bossa Nova, a Bossa Nova ficou para trás disso, mas havia uma tentativa da Bossa Nova de tentar correr atrás, principalmente uma figura chamada Nara Leão. Nara Leão e, basicamente, Nara Leão e Carlos Lira. Os dois são da Bossa Nova, mas eles começaram a ter contato com os morros. Isso foi importante. Então, assim, Nara Leão e Carlos Lira é uma exceção dentro da Bossa Nova, porque eles foram atrás de duas figuras absolutamente fundamentais. Um chamado Zé Queto, não era o falar dele, não. Zé Queto, e o outro chamado João do Vale. Depois vocês coloquem aí no Google e confiram essas duas figuras que são fundamentais. Zé Queto e João do Vale, juntamente com um comunista chamado Oduvaldo Viana Filho, vulgo Vianinha, eles tiveram a ideia de criar uma experiência, já estava ali, estava transitando da ditadura, uma experiência musical que eles já tinham a ideia antes da ditadura, que é uma coisa chamada opinião, era um show chamado opinião. Eles queriam juntar música e teatro num espaço pequeno, desde que a música ela não fosse apenas uma imitação da Europa, mas que a música ela conseguisse, de certa forma, sintonizasse com o que estava acontecendo no Brasil. O João do Vale era um maranhense negro, já tinha sido feirante, trabalhador, etc. Mas era um cara que tinha excelentes dotes musicais. Zé Queto era um cara do morro, que tinha tido contato com o CPC da UNE e com um movimento chamado Violão de Rua, que nasceu em São Paulo. E era amigo do comunista Oduvaldo Viana Filho. Então, assim, juntou esse povo. E aí, Nara Leão sacou um pouco isso e eles convidaram Nara, porque eles usavam uma voz feminina e tal. Eu estou dizendo isso porque depois a voz de Maria Bethânia vai substituir Nara Leão desse show e tal, ao cantar a famosa Carcará e tal. Mas Nara Leão fazia a voz. Lembra que Nara Leão adoeceu e Maria Bethânia substituiu bem jovenzinha, bem marinha. Eu acho que a primeira experiência de Maria Bethânia fora de Salvador, bem jovem, foi exatamente no Teatro Africano do Rio. Então, veja, esse movimento, ele crescia no Brasil um movimento que não tinha, de jeito nenhum ainda, que era aquilo que depois, sem ter um nome para dar, deram o nome de música de protesto, música engajada, porque o Brasil não tinha essa música. Eu diria que Geraldo Vandré, ele é filho e promotor dessa situação. Ele sacou, Geraldo Vandré sempre foi muito inteligente, ele sacou que o clima estava absolutamente virando no Brasil. Entre 61 e 64, até o golpe militar, havia uma efervescência muito grande nesse Brasil. Principalmente uma efervescência, obviamente, marcada pela classe média, mas uma efervescência que era, de certa forma, politizadora. Para você ter uma ideia, naquele período ali se falava de reforma agrária, revolução, alienação, concentração. Por incrível que pareça, Paulo Freire, hoje é massacrado e tal. Então, Paulo Freire. Então você tinha, era um clima que entrava Augusto Boal e o que ia nascer depois com o Teatro Alquimista, que entrava toda aquela radicalização política que é muito importante para entender o cenário brasileiro naquele período. E Geraldo Vandré, ele percebe que faltava, aí sim, para mim, é a grande sacada de Geraldo Vandré. Ele percebe que faltava uma música à altura dele, que você tinha o teatro de arena, que correspondia à política do teatro. Você tinha um cinema novo, que correspondia à politização do cinema. Basta ver que o primeiro filme, o primeiro longa de Glauber Rocha, é de 61, chamado Barra Vento. Vocês alguém já viu esse filme? Alguém já viu? Barra Vento é um filme que se passa todo numa comunidade do interior de pescadores. Todos os personagens são negros. É a primeira vez na história do cinema que tem. Todos os personagens são negros. Tudo bem, você viu, velho? Isso é 61. Se você olha o cinema anterior, para você ter uma ideia, no cinema anterior, o cinema brasileiro, até os anos 50, basicamente não tinha negro. Mas o Brasil, país de negro, o cinema não tinha negro. Nosso cinema era literalmente uma cópia, sabe? A nossa cara era Tônia Carreiro, era assim. Você pode ver, veja o cinema brasileiro dos anos 40, você vê. Assim, era literalmente uma imitação do modelo hollywoodiano. E nós criamos até empresa para isso, que a Vera Cruz era o estúdio do modelo de Hollywood, era a Hollywood brasileira em São Paulo. Então o Glauber Rocha pega, filma toda uma comunidade negra. E pior, para piorar mais ainda o filme, em torno de uma história do candomblé.
pior ainda, você não tinha negro no cinema, não tinha, e pior ainda, religião de negro não era considerada religião nesse país. Então, assim, o que era digno de estar na televisão era o catolicismo, o protestantismo e o kardecismo branco por conta de Chico Xavier. O resto, meu amigo, não era. Era coisa de pobre, era atrasado, era assim, você tem uma ideia, era achincalhado, quando não, era casa de polícia. Terreiro desse país já foi casa de igreja, nunca foi casa de polícia nesse país, mas terreiro foi casa de polícia. Mas aprenderam recentemente os instrumentos de Aracaju. Continua, não é, entre aspas, não é surpresa. Exato, não é surpresa. Agora, houve um momento que as pessoas foram presas. Tem um amigo meu aqui da antropologia que ele estudou isso em Maceió. A perseguição policial dos terreiros aqui, o professor Ulisses, em Maceió. O que não era só Maceió, que ele diz, era depois do Nordeste, e não só o Nordeste, boa parte do Rio de Janeiro. Então veja, o Brasil estava mudando. O cinema novo era o cinema político ali. O teatro de arena era o teatro político. Você tinha uma arquitetura política por conta de Niemeyer. Você tinha tudo político, mas faltava música. Exatamente, faltava a voz musical, digamos assim, que estivesse antenado com o momento político nesse sentido. Então, Geraldo Vandré foi isso. Geraldo Vandré foi isso. O que é que Geraldo Vandré faz? Ele incorpora a sua música, por exemplo, as lutas camponesas, que não tinha na música brasileira. Ele incorpora as lutas camponesas na sua música. Geraldo Vandré incorpora o Nordeste na sua música. Ele tem um álbum chamado Canto Geral, que é a incorporação do Nordeste na sua música. Geraldo Vandré incorpora as lutas latino-americanas no seu álbum. Ele tem uma música de homenagem a Che Guevara. Eu vou falar aqui do Che Guevara. Então, assim, ele tem uma música de homenagem a Che Guevara. Geraldo Vandré, ele incorpora esse sentimento de latinidade que sempre faltou ao Brasil, que eu acho uma das nossas tragédias. Por conta da desculpa da língua, porque nós somos, nas Américas, o único povo que fala língua portuguesa, existe uma desunidade pelo Brasil, porque o Brasil não só não faz maior, como é desproporcional na América, que é o maior país das Américas, nós somos a metade da América, e, de certa forma, nós temos uma ligação muito forte fora da América, muito mais com os Estados Unidos e com a Europa. E parece que a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo nos países de língua espanhola. Isso criou na gente um sentimento de não nos sentir latino-americano. Olha, o Brasil é o único país que não se sente latino-americano. Eu digo isso porque você percebe isso concretamente quando você sai do Brasil e vai para algum país da América Latina. Eu nunca tenho dado conta, olha, na minha cabeça sempre assim, eu sempre me senti um terceiro mundista latino-americano e, consequentemente, dominado pelos Estados Unidos. Quando eu fui para a Bolívia, me acusaram de imperialista. Eu nunca tinha me realmente. Lá eu fui para um debate na Universidade de Cochabamba com os estudantes, e de fato a visão que eles têm da gente é do imperialismo. Nós somos imperialistas para o resto da América Latina. Eu nunca tinha me dado conta dessa coisa. Nunca na minha vida. Porque na minha cabeça era o seguinte, para mim tudo é América Latina e quem fode a gente é os Estados Unidos. E não eu. Imaginar que o meu país. Não, quando o cara descreveu a relação por exemplo, todo o período do governo Fernando Henrique com a América Latina foi exatamente isso. Assim, era esse tipo de coisa. Nós éramos quase que interlocutores dos Estados Unidos na América Latina, e o resto da América Latina digamos assim, é como se nos fosse inferior. O sentimento de bolivianos, venezuelanos, equatorianos é muito claro sobre isso. Só que os argentinos não tem isso. Mas o resto da América Latina quase todo tem esse sentimento em relação ao Brasil. Então, assim, a música de Geraldo Vandré, ela coloca o Brasil dentro da América Latina. É uma das coisas que é citado aqui no livro, mas é muito pouco estudado, que é a dimensão da América Latina na música de Geraldo Vandré, como já estava no cinema de Glauber Rocha, por exemplo, como já estava no teatro de Augusto Boal, por exemplo, como sempre esteve no teatro de Zé Celso Martins Corrêa. Percebe? Esse sentimento faltava na música. Não sei se você sabe, Geraldo Vandré tem um disco inteiro só cantando em espanhol. E não é bolero imitando mexicano, não. É música política. Tá? Ora, a música política em Geraldo Vandré é aquela música que, de certa forma, entende o Brasil, mas não o Brasil dos de cima, o Brasil dos de baixo. A música dele é o Brasil dos de baixo. Digamos, é o camponês, é o operário, é o estudante, é o pobre, é o negro, etc. Isso é a música de Geraldo Vandré. A música que eu diria, que vai de 61 a 65
66. Esse é o Geraldo André conhecendo. E, para você entender como o Geraldo André tinha uma boa antena para aquele período, ele compõe uma música que, mesmo não ganhando o festival, veja a ironia da história, mesmo não ganhando o festival, a música vira hino para além do festival, a ponto de ser chamada de a Marselhesa brasileira, que é, para não dizer que não falei de Flores ou Caminhando e tal. Para você entender, essa música fica em segundo lugar no festival. Ela perde para uma música de Tom Jobim e Chico Buarque chamada Sabiá. Perde para Sabiá. Para você ter uma ideia, Sabiá ganhou o festival, foi vaiada. Geraldo André, quando vai cantar, ele é o segundo colocado, vai cantar, há um momento que ele pede para as pessoas não vaiarem, quando ele diz no título desse livro, A Vida Não Se Resume em Festivais, e que as pessoas não vaiassem, porque Chico Buarque e Tom Jobim eram nossos aliados, não contra a gente, e ele pede que não vai, porque na verdade vaiar Chico Buarque e Tom Jobim, de certa forma, era aplaudir aquele que nos oprime. Então ele pedia que não fizesse isso, tal, ele entendia, não, claro, ele tinha ficado feliz porque tinha perdido, mas ele entendia claramente, aí ele canta a música. Esse tem um áudio, eu acho que tem um áudio, eu já vi o áudio dele. Então assim, e ele canta a música. Logo, imediatamente à própria ditadura, a música passa a ser a música que, de certa forma, representa um momento histórico, primeiro, e, de certa forma, essa música, ela passou a ser cantada nas ruas, o que é a primeira vez que acontece no Brasil. Então, assim, a música não só era, a música passou a ser proibida de ser tocada no rádio. A música não podia mais, Geraldo André, inclusive, não podia mais cantar no Brasil. As pessoas cantavam na rua, cantavam em passeata, cantavam em universidade, cantavam. Então, assim, a música ela começou a ganhar uma dimensão e, ao mesmo tempo, porque Geraldo André, ele é, do ponto de vista rítmico, ele não é nem como João Gilberto, muito pelo contrário, ele é muito inferior a João Gilberto em termos de violão, em termos de forma musical. Mas Geraldo André é genial em termos de poesia musical. O forte do André, para você ter uma ideia, a música, para não dizer que não falar de Flores, é 3, 4 acordes. Então, o violão sabe o que eu estou dizendo. 3, 4 acordes. Então, assim, é uma música muito pobre. É uma música muito pobre em termos de acordes, mas é muito pobre. Então, não é Agora, a riqueza de Vandré sempre esteve na poesia. Vandré é um grande poeta da canção brasileira. O Vandré do passado. O grande poeta da canção brasileira. Só que ele não era apenas, como ele dizia, eu não canto para enganar. É uma música dele, eu achei dele. Eu não canto para enganar. Mas eu diria, o melhor de Vandré, eu diria, não é, por que pareça, do ponto de vista popular, é sempre o Caminhando. É a coisa mais genial do Vandré. Mas a música mais sintomática do Vandré é Aroeira. Alguém já viu isso aqui? Pois é, é uma pena que não. Ninguém nunca se tocou com isso. Nunca. Porque é a música mais, digamos assim, mais elaborada dele, eu diria. Formal, não tanto, porque não era o forte do André. Como eu disse, o André não era João Gilberto, nunca foi. O André não era João Gilberto. Agora, era do ponto de vista da poesia musical. Era a música assim. Essa música, ela abriga uma utopia, ela abriga uma leitura do passado e ela abriga uma coisa que é como se fosse assim, que a história brasileira, principalmente a história dos derrotados do Brasil, sempre esperou, que era a ideia da vingança histórica. Dá pra ouvir agora? É? Dá pra gente colocar agora aí? Tem aí? Deve ter no YouTube, não? Então prova aí. E aí eu sei que nunca escutou nessa música. Nunca escutaram? Então, eu já ouvi Vandré, eu não lembro não. Lembro dessa Quer dizer, coloca aí, Aroeira Vandré, só isso. Coloca aí, Aroeira Vandré. Rapaz, eu pensei que tinha escutado, por isso que eu nem coloquei escutar, porque ela é, digamos assim, do ponto de vista político, ela é tudo aquilo que naquele momento esperava. Parece que ele, é por isso que ele é considerado por alguns como se fosse uma espécie de profeta. Se esperava isso, e ele não, esse não, coloca o Aroeira, que é, aqui não é ao vivo não é essa aqui, por favor. É melhor. Coloca. Escutem com muito cuidado essa preciosidade.
repare, você imagine, essa música, ela é, digamos assim, a tampa num clima que vivia o país. Isso é coisa legal. Repare, essa música tem tudo. Ela é uma interpretação da história. Você pode, por exemplo, não há como não lembrar a tradição dos quilombos da senzala. Não há como não lembrar. Primeiro. Segundo, ele usa um termo que é basicamente nordestino. Aroeira é um tipo de madeira que dá um cipó grosso. Então, a ideia de que é a volta do cipó da aroeira agora não é mais aquela que foi no lombo dos negros, mas é no lombo de quem mandou dar. O dar aqui é de pancada mesmo. Tal. Então, nesse sentido, eu acho a música do Vandré a mais sintomática para aquele momento. Nós estávamos 65 por aí, e de repente ele faz uma música que incentiva principalmente aquilo que é mais grave, que é aquilo que mais se tinha medo nos 60, que é assim. Ela incentiva a ação, ela apoia as guerrilhas, que era o medo daquele tempo. O medo era a América Latina se tornar Cuba, isso era o medo. Porque na verdade ainda hoje é um medo incrível. Cuba virou uma coisa de nada, virou o fantasma da direita na América Latina. Era assim, o medo de fato era o Brasil virar uma Cuba. O espectro que ronda a América. O espectro que ronda a América. E o cipó de aroeira imagina, o cipó de aroeira era exatamente isso. Significa dizer, agora aqueles que apanharam até aqui, é a volta deles, né, para bater tal. Então a música era clamar por tudo que se queria naquele momento. Se queria guerrilha, se queria luta, se queria ação. Outra coisa, ele faz uma coisa que é genial na música, é assim, a música começa de maneira bem melodiosa, e ele diz toda a música de maneira melodiosa. Quando acontece a quebra, ele volta e torna ela uma cavalgada rápida, no sentido de agilidade, e repete por 2 vezes no final. O verso é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Então assim, essa música veio no clima. Eu diria, ninguém sentiu tanto aquele período como o Geraldo Vandré, musicalmente, ninguém. Porque mesmo o jovem Chico Buarque ainda era muito tímido para o que estava acontecendo. Muito tímido. A música Chico Buarque, como o Chico Buarque é um cara muito precioso na forma de composição, ele acaba sendo tardio diante de certos acontecimentos. Mas ele é muito bom, não há dúvida. Mas assim, Chico Buarque era muito tímido para aquele momento. Como era tímido a Bossa Nova, como era, na verdade, o que tem mais exagerado é do tropicalismo, mas o tropicalismo já tinha passado para lá da conta. Geraldo Vandré não, Geraldo Vandré não passou da conta, ele ficou na conta que estava. A conta que estava era aquele momento e a música dele acabou sendo, para mim, a mais representativa daquele período. Obviamente, depois se torna outra coisa, mas naquele momento histórico, a música de Geraldo Vandré era o mais sintomático. Eu, pessoalmente, acho extraordinário isso. O que aconteceu depois com ele, o livro explica. Eu recomendo vocês verem, tem um documentário no YouTube que ele não aparece, mas foi um documentário sobre ele que várias pessoas tentaram dar uma versão do que aconteceu com ele. Porque Vandré, ele vai para o exílio, ele passa maus pedaços no Chile, acaba na Alemanha Oriental, volta, e ele volta ao Brasil no final dos anos 70, e quando ele volta dizendo coisa muito estranha, assim. Tem depoimento dele de 81, e o depoimento dele da pública, né, que eu não tenho ninguém, teve uma rádio, ninguém dele, ele começa a falar em linguagem jurídica, começa a dizer que estando nos Estados Unidos do Brasil, não, isso aqui não é uma federação, ele começa a falar coisas que você percebe que ele não está bem, porque tem um depoimento aí. Assim, é uma coisa muito deslocada, tirada, diz que não vai mais fazer música, então não se entende, não se sabe exatamente. E hoje, eu acho que o Geraldo Vandré é um zumbi vivo, a última vez que eu vi, foi esse ano, não diz coisa com coisa, assim, não dá para entender, digamos assim, o que deu na cabeça desse homem, mas, então é difícil saber exatamente. O livro arrisca uma hipótese, no documentário, a ex-mulher dele fala um pouco o que poderia ter sido. Agora, independente disso, eu prefiro esse Geraldo Vandré nesse período, digamos assim. O Vandré é artista que muda a própria concepção de arte musical no Brasil naquele momento. A música ela não poderia ficar alheia ao que estava acontecendo, não poderia ficar alheia aos acontecimentos, não poderia ficar alheia a digamos assim, o que estava acontecendo nas ruas, como ele mesmo diz, campos e cidades, né? Ele mesmo fala na música dele, campos e cidades, a ideia mesmo de que o artista vai aonde o povo está, a ideia de que se compõe a partir da matéria política que está sendo colocada e tal. E por fim, para terminar essa aqui, a gente abre para a conversa, eu tenho uma hipótese que me chama muita atenção, que é o seguinte, veja que essa ideia de filosofia política na obra dele, porque uma certa filosofia política e tal, é que é o seguinte,
é uma distinção que eu gosto de fazer entre ciência política e filosofia política. Nós temos no curso de filosofia política. Nós não temos propriamente ciência política. Agora, essa disciplina enquanto curso, ela existe. Não por exemplo, de um modo geral, ela é de ciências sociais. Tá? Olha, do ponto de vista, às vezes, formal, não há diferença nenhuma. Agora, do ponto de vista contemporâneo, tem. O cientista político, de um modo geral, principalmente o contemporâneo, ele trabalha muito com estatística. É muito comum, por exemplo, a ciência política trabalhar com questão de voto, com quantificação, etc. E tal. Historicamente, a filosofia política ela sempre foi mais reflexiva. Ela é mais reflexiva e menos programática. Então, por exemplo, a filosofia política ela não tem a rigor um programa ou, por exemplo, uma pesquisa empírica, que é muito comum na ciência política. Eu diria que a música de Vandré, ela nem é programática e nem é pragmática, mas ela é, acima de tudo, ela procura, na sua canção, o sentido da política enquanto a figura da condição humana. Significa dizer, Vandré, se você olha, como ele era um grande poeta, ele não conseguia refletir a política de maneira absolutamente pragmática. A política na música de Vandré, por ter essa dimensão poética, ela era, digamos assim, uma política voltada absolutamente para a condição humana e não para uma pesquisa de caso, como de modo geral faz a ciência política. Então, nesse sentido, eu vejo em Geraldo Vandré uma filosofia política, não uma ciência política. Então não há, apesar das músicas de Geraldo Vandré falam de questões agrárias, urbana, política, socialismo, Che Guevara, América Latina, luta social, tal, ou mesmo que a gente escutou em Aroeira. Aroeira eu acho talvez a mais sintomática para isso. Tal. Então, digamos assim, a música de Geraldo Vandré tem esse caráter reflexivo, como tem a filosofia. Então, nesse sentido, eu sempre acho que Geraldo Vandré tem uma certa filosofia política. Por que ele não tem uma filosofia política? Porque ele não é acadêmico, ele não, até porque nem na época existia. Eu estava fazendo uma pesquisa dos currículos de filosofia da época. Basicamente, os currículos de filosofia eram teoria do conhecimento, lógica, teoria do conhecimento, lógica, ontologia e metafísica. Era isso basicamente que se aprendia em 61 no Brasil. Alguma coisa de história, muito pouco, mas basicamente isso. A filosofia era teoria do conhecimento, lógica, ontologia e metafísica. Significa dizer, não tinha nem filosofia política. Você não tinha propriamente o currículo. É uma disciplina, eu diria, filosofia política é uma disciplina muito tardia no currículo de filosofia no Brasil. Nós não, a gente pode imaginar que sempre existiu, não. Sempre existiu um objeto, não a filosofia política. Então, a gente sempre estudou Platão politicamente, quando veio a República, ou Maquiavel, quando leu o Príncipe. Mas não necessariamente enquanto filosofia política. Enquanto filosofia política é muito recente. Então, eu diria que Geraldo Vandré, ele faz uma certa filosofia política quando a própria filosofia política não existiu. Eu acho um mérito extraordinário. A possibilidade de você pensar, por exemplo, se alguém ousasse pensar uma filosofia política brasileira, a música de Vandré era um elemento central. Então, pensar a ideia de uma filosofia política brasileira, para mim, a música de Geraldo Vandré e a música de Noel Rosa seriam dois emblemas para se pensar a ideia de uma filosofia política brasileira. E o que, de certa forma, está entre esses dois, que tem muita coisa boa. Mas eu pessoalmente, nunca deixei de frequentar esse passado de Geraldo Vandré, porque eu acho muito importante para a história do país e para se recuperar muita coisa que hoje está esquecida. Então, assim, há uma geração inteira que basicamente desconhece a obra de Geraldo Vandré. Geração inteira de jovens que está absolutamente alheio a isso. Claro, pelo que aconteceu com a Constituição brasileira, a ditadura, todo um processo estrutural. Eu não quero aqui também me deter demais na explicação disso, mas foi explicação para isso. Não é natural, de maneira nenhuma. Não só o isolamento, o alto isolamento do André, o alto ostracismo dele, mas mesmo que houvesse o ostracismo dele, a obra dele não deveria estar no ostracismo. A obra dele não deveria estar no ostracismo. Significa dizer, a obra dele é pública, está quase toda no YouTube, então assim, é uma obra que é matéria de estudo, até o que aconteceu com ele é matéria de estudo, mas eu diria, a sua música enquanto poesia, enquanto filosofia política, ela é uma referência para entender um momento fundamental desse país, que eu acho o seguinte, que é um enigma. Por isso que a gente sempre vai voltar a ele. Olha, o que está acontecendo hoje, eu encerro com isso, é impressionante. Eu diria, não sei até quando, não sei, mas 1964 ainda é um caso de interpretação durante 11 anos.
é o enigma desse Brasil contemporâneo. O maior enigma do Brasil contemporâneo é o que aconteceu depois de 1964. Para você ter ideia, a disputa contemporânea com 64 é uma coisa impressionante. Impressionante. As tradições de esquerda, mantendo a ideia de golpe, tortura, violência, cassação de direitos humanos, etc. E a direita o tempo inteiro. Então, assim, chegamos nas raias contemporâneas de termos interpretações absolutamente antagônicas de mesmo fenômeno. Significa dizer, quando no país você tem interpretações antagônicas de mesmo fenômeno, é porque esse fenômeno ainda desafia a interpretação. Porque esse fenômeno não está resolvido, entendeu? 1964. E toda a herança golpista, ela não está resolvida nesse país. Não está. E o que é que diz isso? O Brasil contemporâneo. Então, quando você vê um jovem de 20 anos com uma faixa pedindo ditadura militar de volta, esse enigma não foi resolvido. Porque não tem sentido uma pessoa que não viu nada daquilo, que mal leu sobre aquilo ali, mal viu alguma coisa sobre aquilo ali, e nós temos um acervo grande desse acontecimento, o cara está pedindo uma coisa que não tem a menor ideia, entendeu? Então, essas coisas. Então, o 64 acaba sendo um certo enigma. E Geraldo Vandré, para mim, ele ajuda a responder isso. A música de Vandré, ela é tão boa, tão poderosa, tão bem feita e tão engajada com o seu momento histórico, que ela é fundamental para entender esse momento histórico. Não tem como. Então, nesse sentido, ela acaba tendo importância contemporânea a revelia do próprio autor. Ele mesmo disse que renuncia, que ele não quer mais conversa, ele não canta mais essas músicas, ele mesmo disse, ele não canta. Mas ele fala mal do passado dele, pouco importa. Importa o que nós temos. E o que temos é a música dele. Então, nesse sentido, eu acho ainda atual, por conta, não que necessariamente devamos evitar isso, até do ponto de vista musical, mas eu digo atual porque nos informa historicamente o que foi aquele momento e como entender esse momento contemporâneo. Que eu acho que para mim é um desafio. É uma coisa impressionante assim. Sempre, desde a década de 80, isso acontece no Brasil. Assim, sempre há momentos significativos que volta a se falar de 1964, que a ditadura, uns dizem que não foi tão ruim assim, que ela foi mais grande, que o Brasil foi diferente, que gente foi torturada assim, que não sei o quê. Então, assim, é um zoom terrível sobre esses acontecimentos, né? E mais recentemente, por conta de condição da verdade, por conta de uma série de coisas, aí isso volta. Então, assim, a música de André é daquele momento. Ela acaba sendo, e eu termino com isso, ela acaba sendo um testemunho. A música de André é, acima de tudo, um testemunho político com ela. Por isso que eu, pessoalmente, me interesso mais por isso. Pronto, é isso, né? Romero, sobre o livro sobre o trabalho de Silvio Romero, você falou da filosofia no Brasil. Trabalho de Silvio Romero? Ele tem um certo, se não me engano, é um método científico no livro dele, onde ele vai falar de um certo patrício na tradição dos estudos de filosofia no Brasil. Aí você falou aí dessa quantidade de textos que eram para ser estudados, inclusive lógica. Ele defendia que o aluno, naquela discussão lá do Pedro II, né, do Colégio do Rio de Janeiro, que o aluno no ensino fundamental ainda, ele não deveria aprender, por exemplo, ciência política, algo do tipo, mas teria que ser lógica, gramática, retórica no máximo, e alguma discussão ainda, e a metafísica não, metafísica para depois. Mas assim, eu brinco muito com minha mãe, com meu avô, com alguns que muito do que essa geração está dando de errado, de reproduzir o que não viveu, de faltar algo assim, sei lá, os tais rebeldes sem causa, né, que colocam pra gente assim. É, sei lá, de algum legado, não sei como estranho, né, dos nossos ancestrais. Eu vejo os mais velhos de hoje, quando a gente toca em algum assunto de revolução ou discussão, eu falei, meu avô, vamos na rua e tal, para alguma palestra, alguma passeata, eu tenho medo de apanhar da polícia e tal. E fica um legado muito complicado dessa geração antiga para essa nova. Como você vê assim, essa juventude de hoje que pede a volta da ditadura militar, uma menina de 17 anos que escreve Bolsonaro 2018, não sabe quem foi o Ustra, não acompanha a TV Câmara, não vê o que ele falou da Dilma, não sei o que. Você acha que tem um reflexo dos mais velhos nesses mais novos ou não há mais esse intercâmbio aí como a vivência tocada por Walter Benjamin? Quando ele fala que tem que sentar com os mais velhos. Você percebe essa miscelânea aí? Porque a minha preocupação é a seguinte. Há um legado, né? Essa geração que não viveu a ditadura militar
ela não vem do nada, né? Os escritos que tem de ditadura militar é mais de crítica. Dita branda, poucas discussões que tem de dar algum ponto positivo para a ditadura. Aí você vê essa geração nova enaltecer um holocausto, um problema para o Brasil. Politicamente, comunidade nova, quantidade de gente que está sumida até hoje. Eu vejo algum legado dos mais velhos, ou pelo menos se não colocou uma discussão positiva, mas pelo menos se negou. Você não fala de sexualidade. Alguns amigos meus PM ficaram muito tristes porque descobriram que a Rafaela é lésbica. E colocam que ela chegou até ali porque foi mérito próprio, não teve nenhuma discussão de feminismo e tal. E reproduzem uma coisa que você vê um post claramente que é de direita para tentar dizer essa história de crise, trabalho. Eu vejo que há um legado dos mais antigos, pelo menos em ficar calado. Por exemplo, é mais fácil acusar o André de louco do que tentar viajar nas letras dele e discutir. O louco ele é sempre uma resposta melhor para quem tenta colocar alguma questão. Eu acho que é um problema sério no Brasil, que não é de hoje, é da história. Que eu acho que até os governos muitas vezes têm culpa disso, que é o problema com a memória. E digo isso até porque já saí do Brasil, que outros povos não são assim. Principalmente a memória da ditadura. Olha, comparando a ditadura na América Latina, o que foi feito com elas, no caso do Chile, da Argentina, do Uruguai, esses povos eles conseguiram tratar melhor essa memória. O Brasil, para mim, é o país mais atrasado em termos de qualquer medida sobre tortura. Entendeu? Então, assim, por quê? Não que não se queira punir torturador nesse país. Eu não acho que Dilma Rousseff não quisesse punir torturador. Tal. Mas veja, eu acho concretamente que o governo dela trabalhou muito mal com nós. Nesse sentido, ela tem responsabilidade também. E eu não sou eu que estou dizendo isso, olha, quem diz isso é uma mulher chamada Cecília Coimbra. Cecília Coimbra é a fundadora, simplesmente, daquele movimento chamado Tortura Nunca Mais. Depois vocês colocam no YouTube, Cecília Coimbra. Ela, inclusive, ela é promotora, está num filme que é um documentário, chamado Memória para Uso Diário. Que eu gosto demais desse tipo, porque eu acho que esse é o nome dela. Então, assim, o Brasil é um país que não tem memória. E a memória desse país, memória, como dizer bem, não só é lembrança, não. Memória é, acima de tudo, história. E é uma coisa que, dentre tantas coisas que o povo pobre foi negado também a sua história. Então, assim, e aí, veja bem, nós temos problema com a memória da ditadura, com a memória dos quilombos, dos negros, dos índios, dos pobres, porque nós somos um país em que a memória sempre foi um privilégio das classes dominantes, meu amigo. Não é? E não seria diferente da ditadura, não seria. Basta ver o nome das ruas do Nordeste brasileiro, que não digamos assim, que não deixa de ir. As ruas e os prédios públicos já são a prova do que é a memória desse país. Então, eu acho que essa é uma coisa. Mas eu diria o seguinte, a escola, ela piorou muito. A escola pública piorou muito. Por razões econômicas e políticas e tal. Eu diria que nós pioramos muito em termos culturais em geral. Nós temos uma televisão que é muito ruim. E eu estou falando aberto, porque a parte privada, por exemplo, você encontra umas coisas interessantes, mas eu falo, a TV do povo brasileiro é a TV aberta, aprovado cientificamente. Pesquisa sociológica que o Brasil é um dos poucos países na América Latina em que a TV privada não deu certo, a TV fechada não deu certo. Tá vendo? Aqui não deu. Não deu porque pelo preço, inicialmente. Assim. Se acreditava que tudo ia migrar para a TV fechada e tal, e não aconteceu. Aconteceu por razões óbvias, pô. É muito caro, por exemplo. Você pega uma das mais caras que é a Sky, é muito caro para a população. Você pagar uma taxa caríssima para a televisão. Então, assim, não ficou na TV aberta. A TV aberta brasileira era uma das piores da América Latina. Ela é muito ruim. Ela é ruim em quase tudo. E naquilo que ela é boa para descascar o povo. Eu vou dizer uma coisa que a televisão brasileira é boa, novela. Até a dramaturgia brasileira é uma das melhores do mundo. Vê como ainda é bom. Entendeu? Então, esse legado da memória, ele, de certa forma, ele foi sequestrado, literalmente, sequestrado pelas classes dominantes, Fernando e demais.
E isso faz com que uma geração inteira não tenha convivência com certas ideias, com certos livros, com certas histórias, com certas biografias. Vou dar um exemplo que eu acho onde nós somos muito pobres nesse Brasil. Eu sou pobre em biografia. Engraçado, eu sou rico em novela, sou pobre em biografia. Por exemplo, certas biografias. Nós somos muito tardios em saber certas biografias. Por que eu insisto na biografia? Porque a novela, ela dinamizou, digamos assim, a cultura fofoqueira do Brasil. Então, o brasileiro, ele consegue falar muito da vida de alguém. Mas, por exemplo, o brasileiro não consegue falar da vida de Marighella, por exemplo. Então, assim, a gente consegue fofocar, não sei o quê, mas não consegue fofocar de Marighella, de Prestes, de Vianinha, de Jango. A gente não consegue, veja que coisa interessante, a gente não consegue fofocar sobre essas vidas. Isso, eu estava vendo isso esses dias, estava discutindo com uma amiga minha sobre isso, ela falando como nós somos pobres de conhecimento de biografia. Ironicamente, num país em que a novela, ela valoriza isso. Valoriza. Olha, uma coisa que eu nunca esqueço, sempre repito isso várias vezes, está naquele filme chamado Muito Além do Cidadão Kane, que é sobre a Rede Globo, né? É até 92, para mim é a melhor história da Rede Globo. Feito por um pessoal da BBC de Londres, não foi feito brasileiro. Tem uma cena lá que sempre me chama a atenção, que é de uma menina muito pobre, em Alagado, o cara vai entrevistar a menina. E a menina, ela tem o quê? 11, 12 anos, e é basicamente analfabeta. E ele começa a perguntar sobre novela e tal. E ela descreve. A menina tem uma memória de elefante. Na época estava passando uma novela chamada Barriga da Aluguel, ela descreve toda a novela. Assim. Porque fulano emprestou a barriga, porque Cicrano, Beltrano. A menina tinha a novela na cabeça. Né? Aí o cara pergunta, você sabe ler? Não. Entendeu? Esse é o Brasil. Entendeu? Esse brasileiro é uma menina com a cabeça dessa. Ela decorou exatamente, absolutamente, as coisas mais inúteis para a vida dela. Que ela acha que é útil, mas é inútil para a vida dela. Entendeu? Enquanto que essa menina é riquíssima em biografia de novela absolutamente inócua, inútil, fútil, etc. E uma menina que mora na favela de Alagado. O cara, eu nunca esqueci, porque o cara foi para lá, os câmaras, foi para a favela de Alagado. Aí o pai e a mãe começam a dizer, então assim, ele pega uma família, né, família Silva, eles pegam uma família para título da BBC de Londres, eles gostam de tipificar. Eles tipificam, pegam sobrenome, Alagado e tal, eles são de Londres, então eles tipificam. E aí eu fiquei pensando, eu nunca esqueço essa cena, a cena está no documentário. Veja, isso é o Brasil, né, pô? Então, é assim que a gente tratou a ditadura. Agora, eu diria que contemporaneamente é uma classe média que essa sim, teve acesso a tudo entre aspas, mas ela tem um projeto de classe. É uma classe média brasileira que tem um projeto de classe. O projeto de classe dela é branco, é de direita, é homofóbico, é transfóbico e, acima de tudo, é religioso, etc. Então, eles têm esse projeto. E esse projeto passa por escolas de partido, por Partido Novo, passa por pensamento conservador, grupos liberais, juventude conservadora, etc. Mas eles têm um projeto, esse sim. E eles sabem fazer com a memória, eles têm a memória deles, entendeu? Por isso que é necessário que eles ofendam Paulo Freire e que pobre engula, porque um idiota de classe média engolir isso, eu entendo. Agora um pobre engolir isso, o que dizem de Paulo Freire, o que dizem de Marighella, o que dizem de comunista, o que dizem de quem luta, o que dizem de greve, não sei o quê. Então assim, isso para mim é forte. Aí é cruel, né, que um pobre engula isso. Porque isso é um trama, isso é tramado. Não tem ilusão, isso não é uma coisa gratuita assim, que brotou, mas é uma trama. Os caras estão tramando e estão ocupando as universidades, não ocupa nada. Percebe? Então isso está muito ligado. E, obviamente, a música de Vandré, ela não representa essa gente. Por isso que me interessa recuperá-la. Porque ela não é a memória dessa gente. A música de Vandré não é a memória dessa classe. Então, me interessa recuperá-la, entendeu? Interessa voltar para ela. Eu estava agora, para encerrar essa história, no Festival de Inverno de Garanhuns, foi uma peça lá, chamada Soledad. Soledad. Lotado ao auditório, porque gente cantava por ali, muita gente jovem e tal, mais de 80% não sabia quem era Soledad. Entendeu? Só para dizer, e estava lá. Ela era lá animada, e a atriz, é um monólogo. É a história de Soledad Barreto. Soledad Barreto foi uma paraguaia ligada a uma organização comunista paraguaia que foi perseguida, torturada, ela sai do Paraguai e ela vai para Cuba, depois ela se casa com um brasileiro e vem para o Brasil. E ela tem uma triste ligação com o Sergipe, sabe qual é? É que é o seguinte,
ela separa do marido e ela tem um relacionamento com um sergipano chamado Cabo Anselmo. Cabo Anselmo ninguém sabia, não sei se você vai falar da história dele. Cabo Anselmo, ele foi uma grande liderança entre os marinheiros, 64, liderou a primeira grande guerra, quase derrubando os marinheiros, e Cabo Anselmo, ele se infiltrou no MR8. E todo mundo acreditava que Cabo Anselmo era um revolucionário. Cabo Anselmo se juntou com Solidário, inclusive ela ficou grávida dele, e ele sabe da reunião mais importante da organização política que estava acontecendo em Abreu e Lima, perto de Recife, e ele entrega todo mundo. Todos são fuzilados. Ela é assassinada com um filho de 4 meses dele. Só para você ter uma ideia de quem era Cabo Anselmo. Esse cara está aqui, não. Viu? Não, a atriz lá disse uma coisa muito legal. Essa figura vive como indigente, eu achei ótima. A atriz disse isso. Então, assim, a peça foi aplaudidíssima lá em Gales. Eu achei ótimo, porque essa peça está deslocada do contexto. Ele trata da vida de Solidário. Né? A peça trata, a menina. E a moça, ela é uma atriz absolutamente genial. Assim. Ela é sozinha, ela toma conta do palco todo. E ela pega certos momentos da vida de Solidário. Deixa eu dizer, para uma geração inteira que estava naquele auditório, você tinha ali um momento de história fundamental, que é fundamental. O país que pegou com a memória, quanto mais peça assim, ajuda na memória. Como fez aqui a peça de Rinaldo Alencar, Cássia de Outono. Chegaram a ver, não sei se viram. É um monólogo também, Cássia de Outono, que é feita por Valdir Santos. Então, assim, que é a segunda, que é a continuação dela. Então, assim, esse tipo de teatro, então, isso interessa. Com a música de Vandré, esse tipo de teatro. Há um tipo de música que eu acho que vale a pena. Por exemplo, você tem pessoas que estão lutando com essa memória. O crioulo está lutando com essa memória cotidianamente, entendeu? Isso eu acho fundamental. Entendeu? Os Racionais estão lutando por isso já há quase uma década, meu irmão. Uma década, os caras estão lutando. E a gente parece que não percebe, mas os caras estão lutando com essa memória. É uma luta pela memória. O trabalho de Mano Brown dos Racionais é uma luta fundamental para a memória, que agora, claro que a memória deles é uma memória muito contemporânea, focada exatamente nesse desbiolado contemporâneo. Então, então você tem sintomas disso, digamos, a luta de Carina Bull e Selvato é por uma forma de memória. Memória não é a oficial, é uma forma de memória. Né? Então, eu diria, em qualquer situação, não está tudo terrível, entendeu? Você viu o vídeo com certeza viu, de Emicida sobre as empregadas também? Sim, claro. Tem uns depoimentos que ele faz, né? Exatamente. Meio que uma oferta muito... Esse negócio do crioulo, pô. Do crioulo, ele não fala pra favela. Ele faz, ele dá uma conversão da favela pra quem não é da favela. O cara é mais que ele. O cara é formalmente, tem altos projetos. Eu acho que a música dele só fala com segmento, não fala por ele usa muito segmento só pra falar. Eu acho que é de propósito isso. Eu acho que é de propósito. Não, olha, um cara como crioulo não consegue falar para o Brasil, infelizmente. Porque não há, nós estamos num momento em que não há, infelizmente, não é o momento do André. Entendeu? Olha, se crioulo tivesse na época do André, ele teria feito algo parecido com o André. O momento nosso, infelizmente, nós não temos uma música que fala para o Brasil. O Brasil não é de 61, não é de 64, entendeu? Então. Por exemplo, comparando com isso todo mundo, comparando assim com Racionais, Racionais ele fala da realidade deles, usando vocabulário, assim, um vocabulário que o povo escuta, assim. Durante um tempo a galera sempre refletia que no Racionais, nossa, a música está fazendo apologia a isso, eu falo, na realidade, os caras vão ver aquilo aqui, velho. Mas mesmo assim, os Racionais, eles falam para um público também, pode reparar. Sim, entendeu? Agora, eles falam para a favela. Exatamente. Do ponto de vista político, eu diria que eles são muito mais preparados do que eu não tenho dúvida com relação a ele. Mas sei lá, o crioulo, eu acho que em questão política, o crioulo é mais. Ele entende mais a parada, ele entende mais o jogo político do Racionais. Ele tem uma mãe que Racionais ele vai confrontar mesmo a galera. O crioulo ele vai mais na ideia, ele usa o vocabulário. Ele tem uma mãe Mas é só minhas parcerias, né? As parcerias com o crioulo. Ele tem uma parcerias dele ele sabe. Ele tá falando assim, Ele faz parceria com o cartão. O que eu estou dizendo hoje, no mercado em que você tem a hegemonia de uma música literalmente idiota,
Veja, é necessário que tenhamos crioulo, é necessário que tenhamos no Brown. Idiota tipo inflexível, né? É necessário que tenhamos uma, digamos assim, toda uma geração que se contrapõe a isso, mesmo não seja hegemônico. Eu não tenho dúvida que vai ser hegemônico. Mas é importante que tenhamos. Sobre crioulo. O crioulo, ele também tinha, nos primeiros CDs de crioulo, ele escrevia pra favela também, ele tinha letras muito mais, tipo, naquele discurso mesmo que é da favela, e ele é também da favela. Naturalmente, ele mudou, ele fez um projeto junto com um produtor de São Paulo, que eu esqueci o nome, sobre porque é aquele disco Mal na Orelha, que mudou a carreira dele. E foi um disco importantíssimo, assim, na minha opinião, né, para a música brasileira, porque ela conseguiu colocar a ideia do que representa uma parte da população brasileira gigantesca, que é a favela, que é urbana e periférica, mas com coisa nova na música que atinge a classe média, tá dizendo, então ela conseguiu fazer uma coisa que é quase falar para o Brasil inteiro. Se não conseguiu, mas quase conseguiu. Né? Conseguiu falar pra mim, conseguiu falar pra quem tá na favela, conseguiu falar pra um monte de gente. E conseguiu ganhar respeito dos intelectuais, conseguiu ganhar respeito dos críticos musicais, conseguiu ganhar respeito dos críticos de música dos jornais da Folha de São Paulo, de qualquer jornal grande, entendeu? Com esse nome, Criou um doido, e aí ele tirou o doido. Não, tirando doido, mesmo tirando ele continuou tirando doido, mas tirou doido. Mas pra você ver como tudo faz crioulo nesse sentido, país, né? pô? Crioulo nesse país desde o século XIX, imagina, entendeu? É moreninha. Não, crioulo sempre foi o preto piorado, entendeu? O crioulo. Chamar de O moreninha. crioulo é a figura, entendeu? Aí O crioulo sempre crioulo sempre foi pejorativo o crioulo nesse país. ele é conhecido sendo que a mídia... É o samba do crioulo doido. O crioulo vai bem machado. Samba do crioulo doido. Ali, isso aí já tá. Não, ele é a voz, né, velho? Porque depois de muito tempo a gente vai babar assim, não vai babar, mas vai escutar o Racionais de outra forma. Só que o cara tá falando de outro jeito também. Porque atinge menos, cara, eu acho. Racionais atinge um público periférico mesmo, porque ele fala e a galera entende. Quem não conhece, não entende o que o Racionais está falando. Quem não mora lá não entende, porque não entende, sabe? Não sabe o que o Racionais está falando. Soa agressivo, soa como se fosse, como é que você disse, uma apologia ao crime, uma apologia às drogas. Soa. Você já foi um show desse? Eu tava lá em Maricá, foi jogar na Utopia, tava bem em cima, assim, racionais. Pô, aquele mano, o cara é louco, tem hora que você percebe que o cara tá falando com fúria na porra. Ele tá com ódio, mas ele tá representando isso, pô. Mas é uma coisa assim, que ele olha às vezes. Sem contar a facção central. Não, aí você vê que é melhor. Então você vê, eu acho de uma força musical também muito eu me grande. interesso por todas essas coisas, todas elas, porque para mim elas dialogam com uma memória que a gente não tem, não que a gente tem, como diz o telefone temos, não me interessa. Eu não estou dizendo que crioulo é igual a Racionais, não disso. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu prefiro os dois ao que temos, entendeu? Eu acho que eles são melhores. Então, nesse sentido, para mim interessa mais vê-los, escutá-los, prepará-los, e não necessariamente esse livro que é caro. Entendeu? Eu acho. Porque esse livro trabalha muito mal com a memória, muito ruim com a memória. Acho que, na verdade, a gente deve parar de esperar por qualquer coisa do magia. Simplesmente parar de esperar por isso. Não adianta esperar. Aquilo já era. No Brasil e no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Você falou sobre a educação brasileira, sobre o nível cultural, acho que está menor. Eu não concordo. Assim. A educação pública tá ruim, tá pior, né? É o que muitas pessoas me dizem. Mas também, quando ela era melhor, ela não era pra ninguém, era pra quem? Era elitista. Por isso que era boa, aliás. Faz sentido ser boa quando é pra elite. Né? Por que eles teriam algo ruim? Já que são para poucos, é muito mais fácil de fazer manutenção e está dando para as pessoas certas. Ela seria boa, veja o que eu digo que eu acho que ela é ruim. Ela é ruim do ponto de vista, eu diria, econômico e social.
mas eu acho que eu não me fiz entender. Ela é muito boa se a gente tivesse hoje uma concepção de intelectual orgânico desse país. Porque, olha, veja bem, a educação pública, ela é, e eu estou dizendo que eu vejo, divulgo, etc e tal. Já fiz trabalho em escola aqui de periferia, a começar no Santa Maria, por exemplo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se a gente tivesse intelectual orgânico, a escola pública era a nossa base para qualquer revolução desse país. Sabe por quê? Porque é óbvio, é um dos povos históricos, entendeu? Então, ela é ruim de um ponto de vista. Agora, ela é fundamental, e eu concordo com você, ela é fundamental. Por exemplo, olha, há uma meninada que, trabalhando, indo para cima, essa meninada faz coisa, cara, impressionante. Impressionante. Como é que você tem um professor que trabalha contra 10 professores e o Estado? Aí ninguém consegue. Aí é foda. Você, Um exemplo. porque quando deixar claro, eu não acredito na Secretaria de Educação, não acredito em você. Eu acredito na escola, entendeu? Ô, Romero, E na escola em que você encontra uma moçada que você consegue fazer coisa. Olha, eu sei que tem, eu vi, por exemplo, eu encontrei em periferia gente que está antenado com Racionais, com Crioulo, e gente fodida por conta do YouTube. Porque essas coisas também chegaram, para o bem ou para o mal, chegaram na escola. A meninada, ela tem acesso à internet. A escola tem, determinada escola tem Wi-Fi, a meninada. Então assim, é bom deixar claro, não só chega Anitta e companheiro militar, também chega, acaba chegando também. Como é que você não tem, vamos supor, um coletivo literário de trabalho? Você tem um professor, foi ele que me chamou, você tem uma professora lá no Santo Dumont, você tem uma lá, tudo que chega na angústia. Quando você reúne, não dá 10. Num ambiente de, sei lá, 500 professores, entendeu? Você não tem isso, meu amigo. Nós temos o material bruto. Não temos que ir no trabalho para ele. Isso é questão de bullying, entendeu? Mas, por exemplo, se eu tiver de esperar, eu concordo com você. Você usou a palavra mainstream para a música, eu vou usar agora a palavra mainstream para a política. Eu não acredito no mainstream do Estado, não acredito. Eu não acredito, entendeu? O secretário da Educação foi meu vizinho de sala aqui, quando estava no vereador do Plata. Conheço ele em cotidiano assim, não tenho a menor fé na figura. A menor fé, entendeu? Menor. Entendeu? Então não tem ilusão disso. Agora, teria para a escola nesse nível. Porque eu acho que teria como trabalhar. E digo mais, trabalhar o mínimo possível, tipo, com alguma forma de teatro, com alguma forma de música, com alguma forma de vídeo. Essa meninada faz coisa. Pode ter, você faz coisa. Essa meninada pobre, fodida, preta, na periferia, ela faz coisa. Agora, vamos ser sinceros, com nada, você faz nada, né, bicho? Com nada, faz nada, é foda. É um propósito até, né? A educação pública seja cada vez mais sucateada, porque se tem cada vez mais gente, então não faz sentido você dar uma educação de qualidade para muita gente. Não faz sentido para o Estado. Então ela fica realmente cada vez mais sucateada. Nesse ponto, né? É nesse sentido. Mas não que eu não acredito, eu sempre acreditar na escola pública. Porque ela tem uma certa estrutura e uma certa liberdade de trabalho que a privada não tem. Eu trabalhei em privada. O nome por si já é então, assim, não. Você tem espaço, você tem possibilidade de fazer. Você trabalha, eu trabalhei numa privada, para você pegar um cartaz para fazer um evento, você teria que passar por um coordenador, um supervisor. Você imaginou que é isso? Aqui a gente combinou, tem um salão de cena acadêmica, prega o papel onde quiser. Eu nunca fui reprimido nessa universidade, porque estava pregando qualquer cartaz que fosse. Nunca vi chegou a fazer mais olha, o poderia pregar e tal. Porque no mínimo assim, se fosse uma pessoa que valesse a pena dialogar, eu diz, ó, estou na escola, a universidade do falando. Se for uma pessoa que não vale dialogar, eu vou tomar no cu. Prega o cartaz de fora. Tem que, entendeu? Se eu sair da privada, eu vou entendeu? Não tomar no cu. O controle ideológico na privada é muito mais forte. Então, eu estou na escola pública. Agora, falta na escola pública o quadro humano. Olha, para mim, o maior desastre da escola pública é o quadro humano. Para trabalhar com o outro humano. O outro humano é a criança e o adolescente. Nós não temos esse quadro, cara. Infelizmente. Essa, para mim, é o meu maior lamento. Nós temos... É um problema da geração anterior, formada. Não, que tem hoje gente, olha, que mexa com capoeira, que trabalha com pouco, que mexa com teatro, que mexa com dança, que mexa com filosofia. Eu até acredito que teria alguma coisa para filosofia na periferia. Não, obviamente, essa não prestada. Perdida há muito tempo. Mas eu digo assim, teria algo de filosofia trabalhar lá? Teria. Eu acho que Sim. teria. Se existe um documentário um documentário dos pichadores, é uma galera que eles Só o bicho? Não, é Bicho? os pichadores. Sim. Tem um chamado bicho que é bom, né? Eu você falando aí do caso da menina do Cidadão Kane, né? A gente Cidadão Kane que eu falo
Ela não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe da novela. No documentário é engraçado que tem um caso semelhante, o cara não sabe escrever, não Mas sabe ele sabe ler, mas ele pichar. sabe pichar, ele sabe todas as Eu vi essa comentário com a nome, pichador, né? Pichador. É bicho, pô. Que bicho? O cara é o mesmo cara que ele aparece. Ah, ele aparece nos É dois, tem né? outro caso dele. Ele não sabe ler direito, mas ele tem toda aquela linguagem. E ele... É isso. É bom demais. É muito bom. Você teria como trabalhar, cara. Uma pessoa dessa teria como. Imagina uma figura dessa. É uma prova de como tá distante. Você não tem no escola, vou aula de grafite, mas você pensa aquela menina aprendendo pra valer, cara. O símbolo dos caras, além do bem e do mal, os caras estão vendo Nietzsche pra fazer a pichação. Os caras é viagem. Eles estão lendo, Eu tava pensando que ele eles estão escrevendo Nietzsche, né? Nietzsche. Tá muito mais difícil do que eles estão escrevendo Nietzsche. Governo, cadê o traço? Eles fazem sem ler. O cara faz um traço revolucionário, cadê o traço? Governo é do traço, cara. É grafiteiro pra além da conta. É não? Foi o quê? Diz aí, cara. Ô, Romero, uma prova de que, um exemplo, um sintoma talvez, de que a escola pública é um lugar que a gente tem que deputar nossas esperanças no nosso trabalho, é o que a galera tá fazendo fez em São Paulo, fez no Rio de Janeiro, com as ocupações, né? Ali a juventude periférica e pobre provou que vai sair coisa boa dessa geração. Acabou a paz? Pronto, tem uma cena naquele documentário que eu não vou esquecer mais nunca na minha vida. Que é quando uma das meninas lá diz que até o currículo é mudado. Assim, agora nós vamos aprender o que de certa forma diz respeito a gente. A gente quer estudar. Agora a gente não quer estudar qualquer coisa. Exatamente. E não quer dessa universidade alienada, não quer dessa universidade alienada. Porra, elas vão sacar da porra. Sim. Significa dizer, a minha já sabe que porra é a universidade. E a coisa nefasta que é a universidade na periferia. Então não queremos essa universidade. Agora eles querem aprender, querem aprender. Sim. E ela diz como que. Então, veja, aquela meninada, e outra coisa, vamos deixar claro, aquela meninada ali é 17, 15, 16, 18, 14, 12. Já pensou bem? Então assim, é ali que é o espaço que é. Entendeu? E eu torci muito que aquilo se propalasse pelo Brasil inteiro, entendeu? Para que tivéssemos essas experiências, essas aulas e tal. Eu queria que aquilo se propalasse. Acho que era para se propalar, sabe? É pena que não foi, mas eu queria que fosse. Porque aquela experiência foi muito extraordinária, entendeu? Em termos de conteúdo. E outra coisa, quem eles convidaram, em algum lugar eles convidaram pessoas. E as pessoas foram para lá. Criolo. Criolo cantou lá. Ele lá foi lá. Karina Bull foi lá. Entendeu? Lirinha foi lá. Assim, teve uma geração que foi lá. O pessoal do MST doou um monte de comida para várias escolas. Doou comida para as escolas, para a menina ficar e não sair. Aí doou comida. O pessoal pegou um caminhão do MST de São Paulo. Um caminhão de verdura, fruta, quando botou lá nas escolas. Eu acho bacana. Pais e filhos enfrentando a polícia militar. Pois é, a polícia mais fascista desse país. A polícia do PSDB de São Paulo. Então, assim, eu acho que, veja, essas coisas acontecem, entendeu? E a escola. Então, nessa escola eu acredito. Agora, sem desmerecer a situação crítica que está na escola. Porque eu diria, até o que aconteceu em São Paulo aconteceu pela crise da escola. O que quando fala assim de rebaixamento cultural, acho que é porque a gente fica analisando, tentando analisar do ponto de vista daquilo que é maior. E acho que se todo mundo parasse de dar importância a isso, que aquilo é colocado, na stream, por exemplo, são poucos produtores, sei lá, são 5 produtores ou 6 que dominam o mercado inteiro da música. Por exemplo, na verdade é o cara que se leva, o cara que é crítico de música, que leva a sério o seu trabalho, ele tem que parar de ouvir isso, porque isso simplesmente não é música, não tá ali para ser música, tá entendendo? A música está em outro lugar, está em outro lugar, essa galera, Criolo, sei lá, o Chico César, Marisa Monte, essa galera toda que tá vivendo, né, a realidade das coisas. O pessoal da cena independente de São Paulo, de BH, de Minas, até aqui tem uma cena independente que você consegue enxergar uma cena, você consegue enxergar pessoas participando de uma cena. É um louco maravilhoso. Então, acho que aí quando a gente começar a enxergar isso, a gente vai ver que, na verdade,
só uma sensação de rebaixamento cultural, porque não existe esse rebaixamento cultural de 60 para cá. O que existe é uma forçação de barra cada vez mais pesada, de uma indústria cada vez mais forte, para Isso mudar, na internet, sei lá, Space, né? Não existe mais Space mais, né? Space, YouTube, SoundCloud, YouTube, a galera tem produzido muita coisa, pô. Tem nós aqui, tem uma galera que tá produzindo, encontrando, né, que 9 cents, os caras. Com pouca coisa os caras produzem um som mó legal, os caras fazem os beats, quando anda a letra que eles estão dando, que estão vivendo, pá, um pouquinho, velho. É muita coisa, velho. Se parece, acho que essa tecnologia em partes, né, é bom pra isso, pra se ouvir outras vozes, outros relatos. Não dá pra Essa essa revolução foi quase uma revolução Você dessa acaba escutando um monte de coisa, você Acaba não está mais estudando. entendido. Furo por quê? Porque você vai colocando. Tá? Eu acho que tem uma revolução que não será televisionada, mas ela está no YouTube, então ajuda. Não é televisionada, mas está no YouTube. O pessoal, os estudantes de São Paulo, do ensino médio, foi uma revolução não televisionada. Porque não foi televisionado, não passou, eu não vi, pelo menos. Não sei se é porque eu não assisto TV. Mas O maior educado era o maior educado, mas se passou foi uma coisa ou outra que está falando mal. Provavelmente falando mal, né? Os pronunciamentos da Secretaria de Educação. Sem dúvida falaram mal. Documentário de Então, mas está na internet, está no YouTube, está no Carlos Facebook. Bronzato, que é um cineasta anarquista argentino que mora aqui em Salvador e Rio. Esse cara só faz documentário sobre movimentos sociais. Eu queria que vocês guardassem o nome. Carlos Bronzato, com Z. Carlos Bronzato, com Z. Bronzato. Bronzato, ele mora em Salvador e Rio e ele tem uma série de documentários sobre a Equador. A gente vai levar ele para João Pessoa, fazer uma homenagem a ele para o pessoal lá, o pessoal do curso de Relações Internacionais. E ele tem uma série de filmes. Ele tem filmes sobre Venezuela, Bolívia, sobre Argentina, sobre piqueteiros, sobre a ocupação de fábrica, ocupação. Então ele só trabalha com movimentos sociais. O último dele foi esse, que é. Acabou a paz. Acabou a paz. Isso aqui vai virar o Chile. Ele foi para lá. Acabou a paz. Isso aqui vai virar o Chile. Tá no YouTube, é o último documentário dele. E vai aparecer um monte. Ele, por exemplo, o documentário mais importante dele, que teve mais coração, foi a Guerra do Gás. Ele fez um documentário extraordinário sobre a Bolívia antes de Evo Morales. E aí ele teve aqui, lançou aqui, isso em 2004. Tá? Então o Bronzato tem uma série de documentários sobre movimentos sociais que é muito interessante. E ele fez esse. E esse, você dá para você ter uma ideia do que foram as ocupações da escola, entendeu? Claro, não passou não, esse passou então não tem ilusão também. Mas eu acho que é importante porque o Bronzato é um cara que briga muito com a memória, na verdade. Ele não só faz filme no Brasil, apesar de ser aqui morar no Brasil, mas ele só faz filme político sobre movimentos sociais. E ele vai andando, ele vai lá, ele conversa. Então ele não tem conversa com ele, vai de ombro, bota a mochila e tal. O Bronzato é uma figura. E ele é muito importante nessa coisa, ele está sempre não está acontecendo as coisas. Encontrei com ele lá no festival da Utopia, lá em Maricá, já filmando alguma coisa, conversando com o pessoal e tal. Então é gente como ele que eu acho que fala demais, não tem nada. Ele é o cara que produz vídeo, trabalha com mais gente que mexe com teatro, ele interessante, tá com isso, ele faz música, etc. Porque essas pessoas que contaminam a periferia, que contaminam e formam a periferia. Essa é a periferia. O resto, realmente, que você falou, o bicho não espera nada, não espera nada. Duas coisas, ou democratiza os meios de comunicação, que é uma das propostas, ou sabota ele mesmo. Não pode, né? Não tem alternativa. E acho que o caminho é sabotar, porque democratizar é quase impossível. Pode ser também, né? Porque o racionais não tinha internet, né? E o pessoal disseminou aquele CDzinho, né? Toca fita e a galera escutava o vizinho tocando, enfim, disseminou de outra forma. Tem que fugir da ditadura da mídia. Porque é uma luta da cultura, né? A cultura dominante é a cultura do artista é fugir da ditadura mediática. Essa comunidade das informações, esse significa memória, esse memória e identidade.
essa galera tem música assim, não, eu quero estudar isso, não aquilo. Então, tipo, essa identidade que eu conseguia que eu estivesse estudando, então assim, não, esse aqui não é meu, esse aqui não me pertence, esse aqui não me explica, o que eu vou fazer? Isso vai chegar mais tarde, já algum momento vai chegar. Isso vai ruir, ninguém dá muito mais. É só apertar. Está não, está. É só apertar esse momento. E aí, Só beleza? apertar Tá, aqui. Sim, eu só queria, pra fechar, falar uma última coisa, enfim, ouvir um pouco mais você. É possível afirmar que, em termos de escola sem partido, esse Geraldo André, recuado e alienado, entraria, mas sua obra não? Esse, sim, eu diria que nem para escola sem partido, eu acho que ela não é muito pirata. Está muito louco para servir até para a causa da direita. Ele hoje, ele é. Ele não compõe, ele não produz, ele não faz mais nada. Entendeu? Então, eu acho que nem isso é certo mais. É uma pena, eu vi o cara tá mal mesmo lá na pessoa. Agora, o Geraldo André que nos interessa é aquele que foi decisivo no momento e deslocou completamente a música brasileira para enraizá-la no engajamento. Isso foi fundamental. Isso ninguém tira de Geraldo André. Entendeu? E isso é fundamental para a memória histórica desse país. Encerramos. O pessoal está lá, se estiver lá na. E aí, no próximo, ele manda lá.